O Brasil ainda depende fortemente da importação de fertilizantes para garantir a produção agrícola, e isso representa um risco estratégico. A avaliação é do ex-secretário de Política Agrícola e coordenador da FGV Agro, Guilherme Bastos, que alerta para os casos de instabilidade geopolítica ou fechamento de fronteiras em que o país não teria como suprir a demanda interna. E é justamente sobre essa questão, sobre os desafios, que a gente conversa agora ao vivo com ele, que já está aqui com a gente. Guilherme, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos aqui a disponibilidade. Guilherme, qual que é o cenário do Brasil hoje em relação à importação de fertilizantes? Então, nós temos exatamente uma dependência muito grande, né, acima de 90%, né, do que a gente consome, né, importado, né, o que isso daí foi sempre uma política aí, mostrando exatamente, dando uma priorização, né, para o preço, né, mais competitivo, né, desse produto que vem importado do que explorado aqui, mas gerou, né, essa forte dependência e eu acho que a gente teve dois momentos, e na verdade acho que já temos aqui um terceiro, né, onde a gente realmente passou por um momento crítico, foi o caso da pandemia, né, onde quando a pandemia começou, a gente estava, isso foi em março, né, de 2020, né, já entrando ali, principalmente na parte da entrega de fertilizantes para a safra seguinte, né, havia um risco, a gente não sabia o que ia acontecer em termos de portos, se eles iam continuar abertos ou não, a gente não sabia o quão o lastro, né, que deixaria a pandemia. E tivemos um segundo momento, né, ali com a guerra da Ucrânia em 2022, né, onde inclusive o acesso ao fertilizante nitrogenado da Rússia, Bielorrússia, ficou, simplesmente não havia fluxo no início. Né? E temos agora toda essa questão, essa movimentação geopolítica, ainda com muitos locais onde você tem esse acerramento de guerra e político mesmo, e a gente sabe que sempre há um receio, né, de você ter interrupção em algumas rotas, em alguns fluxos. Então isso mostra como é que a gente fica, de fato, vulnerável, né, a essa dependência. Então a ideia, quando foi lançado o Plano Nacional de Fertilizantes em 2020, em 2022, né, era exatamente para você não gerar autossuficiência, mas reduzir essa dependência. E aí esse daí eu acho que é um grande desafio para o país, olhando aí para os próximos 30 anos, né, de como você consegue manter essa garantia, essa soberania nacional, porque isso está diretamente ligado à nossa segurança alimentar. E qual que é o percentual da demanda nacional que vem do exterior hoje? A gente tem esses números? Então, a gente tem, básico, como eu disse, 90% aproximadamente, né, é importado, né, então o que a gente tem em termos de oferta da produção doméstica interna atinge aí esses 10, 15%, tem uma questão aí de estoques, mas eu diria é muito pouco e existe exatamente um trabalho para se fomentar e ampliar, né, essa exploração da produção doméstica, que é muito importante para dar realmente essa melhoria com relação a essa condição de dependência excessiva aí do mercado externo. E o Brasil tem condições de produzir seus próprios fertilizantes em maior escala ou o que que falta para isso acontecer, Guilherme? Eu acho que a gente tem ali, isso aqui não é um processo que vai começar do dia para a noite, né? Ele é um processo longo de ajuste, tem uma questão tributária, né? Que eu acho que com a reforma tributária aí muitos investimentos vão ser revisitados, né? E você vai dar talvez a atratividade para que você possa pensar aí em novas instalação de novas fábricas de fertilizantes e exploração de novas minas. E a gente sabe que isso daí dentro de muitas empresas, né, já tem colocado aí
necessidades, intenções de investimento aí futuro, mas isso daí precisa ser pavimentado e dar uma previsibilidade para que esses investimentos possam, de fato, acontecer. Né? Então, esse é um momento, tem a questão dos nitrogenados, né? Onde a questão do gás natural é super importante para a formulação deles. Infelizmente, a gente ainda tem questões sobre o custo desse gás para a produção de nitrogenados, né, que no Brasil precisaria realmente se trabalhar melhor, né, essa redução para que você pudesse fomentar, né, essa produção de nitrogenados aqui no Brasil. E o que o governo brasileiro precisa fazer na sua avaliação para tratar essa questão como prioridade nacional, né? A nova Política Nacional de Fertilizantes tem avançado nesse sentido? Ela tem avançado, né, ela foi reestruturada, né, e eu acho que assim, o importante no Brasil é a gente realmente poder dar para o setor privado desenvolver e tomar a frente disso, dar essa garantia, essa segurança jurídica. Né? Então, é muito preocupante, muitas vezes, intervenções, né, do governo, né, que possam, com isso, né, adiar ou deixar mais incertezas aí para o futuro. Então, na verdade, eu acho que essa conversa, e o Plano Nacional de Fertilizantes, ele tem eu acho que um ponto muito importante, que é trazer as empresas, a participação do setor privado, da sociedade civil, na definição desses rumos. Então, as conversas permanentes, os fóruns permanentes, né, dessa interação, é uma forma de você ir acertando aí esses caminhos. Temos também, em termos da questão de redução da dependência, né, a entrada mais forte dos biofertilizantes, né, que precisam também ser melhor estimulados, e eu diria, não há expectativa que eles venham de fato substituir, né, mas sim ser complementar, né, a demanda, né, por fertilizantes aqui para a produção doméstica aqui no Brasil. Essa dependência impacta diretamente o produtor rural, especialmente em momentos de alta nos preços ou dificuldade de acesso. É isso, realmente seria fundamental, inclusive também para o produtor, ter essa garantia, né, desse fornecimento, essa garantia desse fornecimento desses insumos tão importantes para a nossa agricultura. É isso, Guilherme. Obrigada pela participação. Algo mais a acrescentar sobre o assunto? Então, eu acho que temos aí uma questão que eu comentei sobre a exploração das minas, das jazidas que nós temos aqui no Brasil. Claro que tem uma questão ambiental envolvida, mas em determinado momento é que eu falo, é a própria sociedade brasileira que tem que ter uma noção da dimensão desse aspecto, né? A gente sabe que muitas vezes esse processo que a gente está vivendo com relação ao nosso compromisso de descarbonização e tudo mais, a gente não consegue simplesmente substituir, né, muitas vezes um produto pelo outro, né, simplesmente negando a utilização ou inibindo a exploração de um recurso mineral que você vai, com isso daí, gerar essa forte transformação. Essas coisas têm que caminhar juntas, e o que preocupa mesmo é exatamente deixar, né, essa fragilidade, né, do nosso setor em função dessa grande dependência. Então, eu acho que é nesse processo, e aí a expectativa de que os fóruns lá, que representam lá, que estão encaminhando junto ao Plano Nacional de Fertilizantes, eles possam realmente trabalhar e conduzir esse processo, dando realmente tranquilidade, previsibilidade, para que o setor possa fazer os seus investimentos aqui no país. É isso, Guilherme Bastos, ex-secretário de Política Agrícola e coordenador da FGV Agro. Obrigada pela participação, viu? Muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui à disposição.